Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e para hoje temos mais um Fall Diaries. Para começar esse vídeo, eu já vim mostrar para vocês a leitura que eu estou fazendo durante esses dias que eu estou gravando esse vlogão. O Fall Diaries são diários de outono, onde eu faço várias atividades que eu considero temáticas da estação, principalmente por ser a minha estação favorita. Então eu gosto muito de gravar esses vlogs variados para vocês. Na maioria deles eu coloco alguma leitura que eu estou fazendo durante os dias que eu gravo, e dessa vez vai ser como sobreviver a um filme de terror. Eu já tinha interesse de ler esse livro, mas ele não estava nas minhas metas do mês, eu não pretendia ler ele agora, mas deu vontade de ler olhando pelo catálogo da Kindle Unlimited, e também eu acho que é um gênero que faz muito sentido ler no outono, então eu acho que vai ser uma boa ideia compartilhar com vocês a minha leitura desse livro. Atualmente eu estou exatamente na metade dele, então eu estou em 50% do livro e vim conversar com vocês o que aconteceu nessa primeira metade. Em Como Sobreviver a um Filme de Terror, nós acompanhamos a Charlie, que está estudando em um colégio interno para garotas, e nesses ambientes sempre tem aquelas mais populares e abastadas, que nesse caso são 3 meninas chamadas Alice, porque o final dos nomes delas acabam assim. Aparentemente ela teve a sua matrícula feita ali depois da morte do seu pai, e existe um mistério sobre isso, sobre a antiga vida e personalidade da protagonista, então eu tô bem curiosa para descobrir ao longo do livro até o final o que vai acontecer relacionado a isso. As descrições do clima, dos arredores, do colégio e do próprio internato dão um clima bem interessante e se torna uma leitura ótima para um dia de outono ou inverno nublado. Outro fato interessante é que os capítulos são nomeados com dicas de filmes de terror, dicas de sobrevivência. Eu mostrei aqui para vocês, regra número 1, que seria o capítulo 1, então eu também achei uma parte bem interessante. E uma coisa que tem muito a ver com a protagonista Charlie e a Olivia, que é a melhor amiga dela, porque elas gostam muito de filmes de terror, elas são obcecadas por isso. Tem até o sábado de assassinato que elas chamam, que são sessões que elas fazem para assistir filmes de terror que elas amam, então é bem interessante. Inclusive, em detrimento de autores e histórias que eu gosto muito, principalmente a Charlie, fala sobre isso. Ela fala mal de Orgulho e Preconceito, da Jane Austen em si, de Crepúsculo também, então, de certa forma, ela não gosta desse tipo de conteúdo que eu gosto e foca mais nos filmes de terror mesmo. Ela tem uma melhor amiga chamada Olivia, como eu disse pra vocês, e um interesse romântico em uma garota. Ainda não sei se essa parte de romance vai ser mais tratada daqui pra frente, mas realmente é mais focado nessa parte do mistério. Então, perto dali tem um internato para garotos e isso pode ser mais explorado no futuro, e nesse momento todas as alunas estavam proibidas de saírem da propriedade porque uma tempestade está chegando e medidas de segurança são necessárias, quando depois do toque de recolher o corpo de uma aluna é encontrado e a escola nega uma investigação e não trata o caso como uma possibilidade de crime, sendo que tudo indica que é verdade, é um crime. E isso acontece outras vezes, e a partir da segunda, a Charlie começa a ouvir barulhos de quando as meninas morreram, ver elas pelos cantos e fica perturbada. Ela pede ajuda de uma enfermeira da escola que diz para ignorar. Isso continua, depois ela vai até o padre da capela ali perto do internato e já ele aconselha ela a conversar com os fantasmas, então ela decide ajudá-las. Ela começa a perceber que ela tem essa habilidade justamente porque ela pode ajudar essas garotas, pode descobrir o verdadeiro assassino, já que a diretora da escola fecha os olhos para tudo isso, para não se envolver em escândalos, e o lugar é muito isolado, então demora muito para a polícia chegar, demora muito para ter uma investigação, então ela mesma resolve fazer isso, de certa forma, com a ajuda da sua melhor amiga. Então, como eu disse para vocês, eu estou em 50%, foi isso que aconteceu até agora, então tem muitas coisas para acontecerem ainda, e assim que eu finalizar a leitura eu volto a conversar com vocês sobre o final, mas eu não pretendo dizer para vocês exatamente o que aconteceu para não dar spoilers, porque eu acho que esse livro vai ser interessante para vocês lerem também. Segunda atividade desse Fall Diaries foi personalizar o meu quarto e pensar no outono como decoração.
Eu mostrei aí pra vocês que eu tava com a decoração que eu deixo a maior parte do tempo, que é bastante com rosa. Os meus livros não estão mudando tanto quanto eu fazia no ano passado, porque no ano passado, em cada mês, eu escolhia um tema diferente para organizar meus livros, mas esse ano eu não tô fazendo isso. E a minha cama tava também com tons mais rosados, bastante branco também, como eu mostrei para vocês. E aí eu mudei toda a minha organização dos livros e coloquei uma roupa de cama marrom que eu sempre coloco durante o outono. Os meus livros eu resolvi separar por gêneros, e não exatamente em cada prateleira, mas sim dando continuidade. Esse de baixo, por exemplo, ficou a maioria dos meus livros de fantasia. No outro eu coloquei um pouco variado aí que eu tô mostrando pra vocês, então aí tem infantis, tem mangás, tem fantasias também. E na prateleira nova que eu mostrei pra vocês recentemente, que foi colocada no meu quarto, eu fiz uma nova organização. Aí estavam os meus livros em inglês e eu resolvi colocar então um pouquinho da minha coleção de Harry Potter. A minha cama então eu vou mostrar agora pra vocês com a nova roupa de cama. Fica bem aconchegante o quarto e tem tudo a ver com o outono. E aí mostrei pra vocês como ficou no final. Terceira atividade do vlog não é exatamente uma atividade, mas sim alguns takes que eu mostrei pra vocês um pouco fazendo caminhada e indo pro trabalho. Eu sempre faço essa caminhada durante a manhã, então sempre eu vou gravar um pouquinho pra vocês, porque são paisagens muito bonitas. Eu mostrei pra vocês a natureza, a represa, mais pra frente aqui nesse vídeo mesmo eu mostrei pra vocês outros lugares do meu trabalho que é muito bonito, como por exemplo essa parte que tem flores muito bonitas, mas aí eu gravei vários takes de vários lugares diferentes pra vocês. A atividade que eu tava mais ansiosa pra fazer durante esse Fall Diaries seria cozinhar, e eu vou testar uma nova receita de rolinho de canela. Na verdade, essa daqui eu já tinha feito, mas eu fiz um pouquinho diferente. Dessa vez eu realmente segui todos os passos que o moço do canal passou. Eu mostrei pra vocês a receita, mostrei também o nome do canal, caso vocês queiram seguir na sua casa. Então eu comecei fazendo a esponja, mostrei aí pra vocês. Mostrei também quando a massa estava crescendo, ainda no processo. E aí, finalmente, quando eu fiz os rolinhos de canela, quando eu coloquei eles na travessa e quando eles foram assar. Eles ficaram mais úmidos dessa vez, então ficaram mais saborosos. Eu mostrei pra vocês o resultado final. É uma receita que eu gosto muito de fazer e o outono é a época perfeita para isso. Mas eu faço em qualquer estação, já que eu gosto muito de rolinho de canela. Gosto muito de receitas que tem canela, então eu também gravei mais desse processo para vocês do que eu costumo gravar normalmente, já que normalmente eu já gravo ele pronto, então dessa vez eu mostrei um pouquinho mais para vocês de como foi fazer. Próxima atividade foi um dia de chuva, que foi um passeio no shopping. Eu mostrei pra vocês várias das coisas que eu vi por lá, começando pela passadinha na Nespresso. Como vocês já sabem aqui pelo canal, porque eu já postei vlog do show, eu gosto muito do The Weeknd e fui ver um pouquinho dos produtos da cafeteria com o nome da mãe dele. Depois eu fui na livraria, como eu sempre digo pra vocês, como parada obrigatória. Eu não entrei nela especificamente porque não era o foco do meu passeio, mas eu gravei um pouquinho pra vocês dessas edições especiais em inglês que tinha lá na frente, porque eu achei muito bonitas e elas me chamaram muita atenção. Também passei em lojas de outros tipos de produto, como essa de produtos de beleza. Eu gostei muito de como o pessoal dispôs os produtos, ficou muito bonito, então também gravei para vocês.
Tinha muito produto bom lá que eu fiquei com vontade de adquirir, mas não comprei dessa vez. E por fim, o jantar no shopping, eu e a minha irmã jantamos lá. Mostrei aí um pouquinho para vocês disso também, mostrei o prato que eu fiz. Então esse dia foi bem bacana. Eu gosto muito de passear no shopping e ver tantas coisas variadas como aconteceu nesse dia. Como prometido, mais takes da minha caminhada até o trabalho, dessa vez em um dia mais ensolarado do que aquele que eu gravei para vocês no início. Então, as flores ficam muito mais bonitas, a parte verde fica muito mais chamativa, então eu gravei um pouquinho mais para vocês aí. E como eu disse, podem esperar que em próximos vlogs, principalmente agora no outono, que é a minha estação favorita, eu com certeza vou mostrar mais dessas paisagens para vocês. Um momento bem curioso, então, do meu passeio por aí, minha caminhada pelo trabalho na hora do almoço, eu vi esse pássaro aí que eu mostrei pra vocês. Se não me engano, ele é um gavião, eu não tenho certeza, mas eu gravei pra vocês porque eu também achei especial. Bom, pessoal, finalizei a minha leitura de Como Sobreviver a um Filme de Terror e vim conversar com vocês sobre o que aconteceu na segunda metade do livro. Como eu disse pra vocês, eu já estava na metade quando eu conversei, estava em 50%, então faltava a segunda parte do livro e vou conversar com vocês agora sobre isso. Bom, as mortes continuam acontecendo e sempre é a Charlie que encontra os corpos. Agora ela tá mais centrada na missão de ajudar as garotas mortas e descobrir quem é o assassino. E ela reflete muito sobre o fato de que sempre é ela encontrar as garotas. E eu pensei que havia algo de revelador aí e realmente aconteceu. E um dia ela recebe um bilhete de alguém falando que sabe sobre o seu passado, marca um encontro em que essa pessoa não aparece e então, a troco de nada, ela é detida e precisa passar por noites de detenção. Assim, aos poucos, a gente descobre mais sobre o passado dela até tudo ser revelado. Depois, na morte do pai dela, ela ficou rebelde, usou drogas, se misturou com amigos que influenciaram ela de um modo ruim, e ela também influenciou eles de um modo ruim, e eles decidiram invadir uma casa. A polícia conseguiu prender ela, e para se safar, Charlie decide falar o nome de todos, para diminuir a sua pena. E isso a levou até o internato que ela está agora. Isso faz completa ligação com o final do livro e a descoberta de quem é o assassino. Eu tinha uma suspeita, depois o assassino foi revelado e mais coisas surpreendentes aconteceram. Nesse vlog, como eu já tinha dito pra vocês naquele primeiro take, eu não pretendia dizer exatamente o que aconteceu ou quem é o assassino, porque eu recomendo muito esse livro pra vocês, apesar de não ter sido um 5 estrelas, é um mistério, um suspense bem interessante. Então eu não quero dar spoilers pra vocês, para incentivar vocês a lerem esse livro. Como eu disse, está disponível no Kindle Unlimited para assinantes. Então, caso você queira aí, você tenha essa assinatura, eu recomendo bastante. E por isso que eu não vou dizer, então, o que aconteceu no final do livro. O baile de Halloween aqui do internato é o ápice da história, então também é uma indicação para vocês para lerem na época do Halloween, em outubro. Então também fica de indicação para essa época do ano. É um livro que eu senti uma referência de Wandinha, um toque meio cômico também, uma estética levemente Dark Academia pelo ambiente acadêmico, pelas mortes, por esse mistério. Então foi uma leitura interessante, fluida e gostosa de fazer. Bom, e por aqui eu termino meu Fall Diaries. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar em mais esse vídeo aqui no canal. Não se esqueçam de curtir para o YouTube compreender que vocês gostaram do meu conteúdo e entregar para mais pessoas. Compartilhar o canal com amigos, conhecidos, para a gente crescer e alcançar mais metas. Também ativar o sininho e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos, tanto de vlogs de leitura quanto de Fall Diaries e outros vlogs variados que eu sempre gravo para vocês, posto 2 vezes por semana e sempre coloco lá no meu Instagram quando sai vídeo novo para ninguém perder nada.
Espero que tenham gostado e até breve!